Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar precisamente do pré-modernismo. Vamos lembrar que nós já fizemos uma contextualização, né? Aí agora a gente faz o que de fato é o pré-modernismo. Bom, o que acontece? O pré-modernismo ele vai coincidir com vários acontecimentos históricos, e são muitos mesmo, eu vou relatar eles ainda aqui para vocês. Junto a isso, nós vamos ter também as vanguardas europeias que estão acontecendo na Europa, que é um outro conteúdo que eu vou passar para vocês, e ele vai acabar direcionando a mentalidade brasileira para a modernidade artística. O que significa? Nós estivemos até então em um período regido pelo clássico, né? O parnasianismo, sem contar que o clássico se repete no simbolismo, né? A estrutura, quando eu digo que se repete, o uso do soneto, rima, a presença da mitologia, assim por diante. O que vai acontecer? O pré-modernismo está amadurecendo as artes brasileiras para chegarmos ao modernismo de fato. Ou seja, o pré-modernismo está abrindo as portas para que ocorra aqui no Brasil o modernismo, tá bom? Então são muitas tendências, muitas situações acontecendo para que nós tenhamos de fato esse período, né, um período de transição ocorrendo aqui no território brasileiro. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um novo quadro só para a gente entender o contexto histórico desse período. E ó, já vou adiantar, é um contexto histórico bem extenso, mas aí vocês vão entender quando eu explicar para vocês. Bom, estamos agora aqui com o nosso contexto histórico. Vocês podem ver que são muitos acontecimentos. Então a gente pode dizer que o Brasil nessa época está assim, uma bomba, né? Muitas coisas acontecendo. E fora ainda que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que se fosse só esse movimento histórico, já era algo muito extremo para esse período aqui. A Primeira Guerra Mundial influencia aqui no caso brasileiro no sentido de recebermos refugiados da guerra e eles se concentrarem principalmente na capital de São Paulo, né? Então, ao longo dos acontecimentos da Primeira Guerra, muitos desses refugiados se concentram na capital de São Paulo e onde vai ter também um crescimento urbano na cidade de modo desenfreado, muito explosivo, que as pessoas não conseguiram acompanhar nesse período aqui. Fora isso, nós temos no Rio de Janeiro a Revolta da Vacina, que é um movimento que o governo precisava vacinar a população, porém não houve uma instrução, não houve uma conscientização por parte do governo em mostrar para a população que essa vacina era benéfica. Saiu, né, uma fake news, uma mentira de que quem tomasse a vacina ia morrer. E aí as pessoas começaram a se recusar a tomar a vacina e o governo então acionou o exército para vacinar a população à força, né? Bom, isso vai fazer com que a população fique revolta da vacina. Muitos se negam a tomar as vacinas e pensem vocês, o exército invadindo as casas e vacinando essas pessoas à força em atos extremamente violentos. Revolta da vacina. Lógico que eu estou explicando para vocês de modo muito breve, né? A revolta de Canudos acontece no sertão baiano, onde um grupo de nordestinos, um grupo grande de nordestinos começam a seguir o Antônio Conselheiro e aí eles vão fundar ali na região da Bahia como se fosse uma nova nação, embora muito pequena, diante da imensidão brasileira. E aí o governo considerou que isso ofendia os ideais republicanos e dizimou essa população por meio do exército. A revolta de Canudos eu expliquei aqui de modo muito breve, porque eu vou retomar ela em outra aula, e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a revolta de Canudos, tá bom? A revolta da Chibata acontece no sul aqui do Brasil, já tinha acontecido, né? Aqui a gente está no pré-modernismo, depois de 1912, já tinha acontecido a abolição da escravatura, mas está muito
próximo ainda à abolição, e que então existe muito preconceito aqui no Brasil. E o que acontece? Em alto mar, negros trabalhando em alto mar, eles eram chicoteados como se fosse ainda na escravidão. Então, qualquer coisa que acontecesse, eles eram chicoteados. Então, isso era uma forma de preconceito racial que eles sofriam, né? E aí, eles em determinado momento fizeram a revolta da chibata, ou seja, eles vão ser contra esse modo de tratamento, só porque eles são negros, eles não concordam em receber esse tratamento, enquanto os brancos não passam essa mesma situação. Então a gente tem aqui uma situação de preconceito, e eles vão se revoltar e vão reivindicar melhores condições de trabalho em alto mar e que não seja apanhando. A política café com leite são os senhores do café estão concentrados no estado de São Paulo e os senhores do leite estão concentrados no estado de Minas Gerais e funcionam como se fosse uma espécie de coronelismo, né? Eles são chamados até de coronéis. Eles controlam tudo, eles controlam todos, são homens muito ricos e eles vão controlar não só a sociedade, mas vão controlar também a economia, e aí eles acabam por impor várias regras, exercem uma autoridade muito grande entre os seus, e isso vai ser uma espécie de política que tem aqui nessa época, tá bom? Nós vamos ter a organização da classe operária e o movimento de greves, que está associado à organização da classe operária, porque eles estão reivindicando melhores condições de trabalho. As pessoas aqui trabalhavam muito, jornadas intensas de 12, 14, 16 horas por dia, ganhava-se muito pouco e também não havia direitos. Crianças trabalhavam, idosos trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, inclusive se uma mulher, né, teve ali o seu bebê, nasceu a criança, se ela não pode trabalhar, então ela já é demitida porque nasceu a criança. Então isso dificultava mais ainda a vida dessas pessoas aqui na época. Vão começar a organizar as greves porque quando eles vão reivindicar com seus patrões melhores condições de trabalho, o patrão simplesmente botava esses funcionários na rua, né, demitia eles, porque havia uma fila lá fora de pessoas esperando uma vaga, uma oportunidade de trabalho. Então, com a greve, eles vão ter mais força, porque se o patrão mesmo demitindo, estão todos em greve e ninguém vai aceitar essa vaga, então automaticamente eles estão pressionando os patrões a cederem alguns direitos que eles estão buscando aqui. Um dos direitos mais básicos são menos horas de trabalho, tá bom? E no Nordeste, o cangaço, Virgulino e Maria Bonita, né, Lampião e Maria Bonita, que vão saquear grandes propriedades no Nordeste brasileiro. Eles vão roubar grandes propriedades e assim, eles vão roubar tudo que pode e tudo que não pode, tudo que dá e o que não dá. E eles também matavam os donos dessas propriedades e seus funcionários. Então eles estão ali, como posso dizer, aterrorizando, né, o sertão nordestino, e dessa forma se torna aí um grupo de pessoas que amedrontam, esse grupo amedronta os grandes proprietários de terras no Nordeste brasileiro. Bom, olha gente, eu considero o pré-modernismo como um período que tem um maior contexto histórico e um contexto extremamente assim, fervendo, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos acostumados a sempre ver o período uma estética. E aqui, gente, a estética vai ser um pouquinho diferente. E aí eu vou explicar melhor para vocês. De novo, eu vou fazer outra lousa para vocês melhor entender esse período aqui. Sobre a estética do pré-modernismo, nós não temos, de fato, uma estética definida, fechada, para todo o pré-modernismo. Por quê? Cada autor fala de uma região do Brasil, cada autor destaca um problema do Brasil e cada autor segue uma linha de escrita. O que nós podemos falar como um todo
é que os autores terão um espaço focalizado. Acabei de dizer, cada autor fala de uma região do Brasil. Então, ou seja, cada autor que eu apresentar a vocês terá uma estética diferente de acordo com o espaço que ele escreve. Então, a gente vai ter que saber qual espaço que esse autor está falando. Por exemplo, o Lima Barreto fala do Rio de Janeiro, Monteiro Lobato fala de São Paulo. Então, a gente vai acabar vendo qual é a região desse autor para nós vermos a estética dele. Então, aqui, cada autor tem a sua própria estética. Todos estão concentrados em um espaço focalizado. Nesse período, a gente vai ter personagens marcantes. O melhor exemplo que eu tenho aqui para vocês é a personagem Emília. Vamos supor que você nunca leu O Sítio do Pica-Pau Amarelo ou que você nunca tenha visto programas televisivos referentes ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas você sabe quem é a personagem Emília. Ou você já deve ter ouvido uma espécie de um xingamento de falar assim: ô seu Jeca, para de ser Jeca. Minha família, principalmente por eu ser neto de nordestino, fala muito. O Jeca vem de um personagem do pré-modernismo que é o Jeca Tatu, né? E o Jeca Tatu era um homem muito lerdo, muito devagar. Então, por isso essa expressão, larga de ser Jeca, larga de ser lerdo, porque vem aqui do pré-modernismo. Então, são personagens que marcaram a história da literatura brasileira. E as temáticas que eles abordam aqui são muito críticas. Nós vamos ter críticas relacionadas à economia, críticas relacionadas aos comportamentos da sociedade e críticas relacionadas também ao modo como a política da época tenta administrar o Brasil. A fome aparece aqui, o desprezo, a desigualdade social e o preconceito racial, outras questões. Então são temáticas bem fortes, bem marcantes, e nós vamos ver em cada autor uma crítica evidenciada. E nós temos aqui também dois estilos, né? Um estilo inovador e um estilo conservador, né? O inovador versus o conservador. Os nossos autores vão resgatar ainda ideias do passado literário. Então, vão vir ideias do realismo, do naturalismo, do simbolismo. O Augusto dos Anjos, que pertence aqui ao pré-modernismo, usa quase toda a estética do simbolismo. Ou seja, se você não aprendeu simbolismo, quando eu estiver passando o Augusto dos Anjos, é legal você dar uma olhadinha lá no caderno para você revisar o que foi o simbolismo, uma vez que ele aparecerá aqui nesse autor do pré-modernismo, que é o Augusto dos Anjos. Então, isso é o conservador. Mas nós vamos ter também ideias inovadoras, porque nós temos que lembrar que o pré-modernismo está abrindo as portas para o modernismo. Então, teremos elementos inovadores dentro do texto. Por exemplo, um autor usar termos científicos dentro da literatura, ou nós colocarmos pesquisas sobre geografia, pesquisas geográficas de determinada região do Brasil para dentro da literatura, são elementos inovadores. A liberdade estética, a liberdade dos personagens, uma vez que nós estamos rompendo com o conservadorismo do clássico. Então, vai ter uma mescla entre inovação e conservadorismo dentro da literatura do pré-modernismo, tá bom? Então, olha, aqui nós vimos todo o contexto histórico, a gente viu toda a questão estética, o estilo, e aí, agora sim, a gente pode começar o período do pré-modernismo, vendo autores por autor. E é isso, eu passo em outro vídeo para vocês já, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.